Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. E o Totacá já está aqui nessa quinta-feira com a gente para trazer os destaques da agenda da Rosa, meu querido. O que temos de destaque para hoje? Bom dia para você. O mercado deixou a guerra no Oriente Médio aí em segundo plano ontem, passou a operar em cima do cenário eleitoral após a divulgação das mensagens e de um áudio enviados por Flávio Bolsonaro para Daniel Borcaro, o banqueiro do Master, né? A revelação trazida pelo site Intercept Brasil atingiu diretamente o principal nome da oposição na corrida presidencial, justamente no mesmo dia que a pesquisa Genial Quest mostrou uma melhora na aprovação do governo Lula, embora tenha confirmado um empate técnico entre os dois. Mais do que cobrar Vorcaro aí a promessa de repassar 24 milhões de dólares para financiar um filme sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, a troca de mensagens entre Flávio e Vorcaro revela aí uma proximidade e intimidade, né, do senador com o banqueiro, no momento em que as investigações sobre as práticas do Master já eram de conhecimento público. Na primeira reação, o senador divulgou uma nota aí confirmando, né, o financiamento privado do filme e negou irregularidades, afirmando que não recebeu vantagens nem intermediou negócios de Vorcaro com o governo. Nos bastidores, porém, aliados de Flávio pareciam aí desnorteados com o vazamento do áudio, segundo apurou o colunista Lauro Jardim do Globo. Esses aliados demonstraram aí grande preocupação com o desgaste do episódio, já que o assunto Master é muito forte e ligado à percepção de corrupção. Articuladores da campanha de Flávio já admitem aí que o caso representa a primeira grande crise da candidatura presidencial dele. Parlamentares governistas acionaram a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal aí pedindo abertura de inquérito, prisão preventiva, apreensão de passaporte, bloqueio de bens e quebra de sigilos. Também acionaram o Conselho de Ética do Senado aí para pedir a perda de mandato de Flávio. Nos mercados, o impacto da revelação foi praticamente instantâneo, né? Assim que saiu a notícia, o dólar subiu 10 centavos numa questão de 15 minutos e fechou acima dos R$ 5. Os juros futuros dispararam e a bolsa perdeu mais de 3 mil pontos, aí fechando na casa dos 177 mil. A leitura predominante entre os investidores foi de que a bomba lançada pela reportagem do Intercept atingiu justamente a tese que vinha sustentando boa parte do rally recente aí dos ativos brasileiros, a perspectiva de uma alternância na política econômica em 2027, com o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Soma-se a isso o fato do governo Lula ter acelerado o anúncio de medidas com viés eleitoreiro, né? Depois do Desenrola 2.0 e do fim da taxa das blusinhas, ontem foi a vez do governo anunciar aí uma nova subvenção para os combustíveis, desta vez com foco na gasolina, na tentativa de absorver um aguardado reajuste de preços da Petrobras, que, aliás, provavelmente deve ser anunciado hoje. A medida provisória, publicada ontem, né, prevê que o governo poderá subsidiar até 89 centavos por litro da gasolina e até 35 centavos por litro de diesel, embora a equipe econômica tenha indicado aí que a ajuda, no caso da gasolina, provavelmente vai ficar entre 40 e 45 centavos por litro. Depois dessa super quarta inesperada, vamos ver o que hoje, né, como vai ser o rescaldo desse incêndio provocado por essa bomba política que explodiu sobre o mercado brasileiro, Débora. É isso. Enquanto isso, lá fora, né, Té, os investidores estão de olho, né, no que está acontecendo do outro lado do mundo. Aquele encontro lá entre Donald Trump e Xi Jinping, que acontece, aliás, o banquete que ia ser oferecido a Donald Trump estava acontecendo há pouco. E a gente vinha acompanhando aqui ao vivo, né, Théo? Exatamente, Débora. Trump e Xi Jinping já tiveram um primeiro encontro na madrugada de hoje, lá em Pequim, em meio à tentativa americana de convencer a China a pressionar o Irã pela normalização do tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz. Essa primeira conversa durou cerca de 2 horas, foram discutidos temas como o comércio bilateral e a questão de Taiwan. A programação da viagem do Trump ainda prevê novas reuniões entre os dois aí, além de visitas ao Templo do Céu e o jantar de Estado, né, que estava acontecendo agora há pouco. Amanhã, Trump e Xi ainda devem participar de um almoço e de uma cerimônia de chá. Nesse jantar de Estado, né, o Trump fez um discurso agora há pouco, né, um estilo bastante incomum, né, para o presidente americano. Adotou um tom reservado, um texto ensaiado, sem aquelas improvisações típicas dele. Trump chamou o Xi aí de amigo, disse que eles tiveram discussões extremamente positivas e construtivas. Acrescentou ainda que a relação entre Estados Unidos e China é uma das mais importantes da história mundial e convidou o Xi para visitar os Estados Unidos em 24 de setembro. O Trump evitou falar em público sobre o Irã, muito menos sobre Taiwan, né, que é um assunto delicado para os chineses. Tudo muito diplomático. A expectativa do secretário de Estado americano, Marco Rubio,
que entrega a comitiva, né, do Trump é convencer a China aí a desempenhar um papel mais ativo para persuadir o Irã a abandonar as suas ações no Golfo Pérsico. A avaliação do governo de Washington é de que a China, que é a principal compradora do petróleo iraniano, está entre os poucos atores aí com influência suficiente sobre o governo de Teherã para ajudar a destravar aí uma saída negociada para o conflito. Porém, os analistas avaliam que a China dificilmente atenderá plenamente aos pedidos americanos. Embora o Xi Jinping possa pressionar discretamente o Irã a retomar as negociações, acredita-se que Pequim não deve interromper aí o apoio econômico ao seu principal aliado estratégico no Oriente Médio, nem restringir o envio de bens ligados aí ao setor militar iraniano. Com os interesses conflitantes, Pequim quer estabilizar o tráfego de navios lá em Hormuz, mas também quer reforçar o papel do Irã aí como um contraponto à influência americana, Débora. Pois é, e além do cenário político aqui, do geopolítico lá fora, o que mais o investidor precisa ficar de olho hoje, Theo? Aqui no Brasil, a agenda de indicadores está tranquila hoje, né, com a divulgação do levantamento sistemático da produção agrícola pelo IBGE às 9 da manhã. Na Europa, saiu agora cedo a prévia do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre, que cresceu 0,6% na comparação com o trimestre anterior, em linha com o esperado. Na comparação com o mesmo trimestre de 2025, a alta foi de 1,1%, superando a expectativa do mercado de 0,8%. Também no Reino Unido, a produção industrial caiu 0,2% em março em relação a fevereiro, revertendo aí o ganho de 0,3% registrado no mês anterior, mas bem melhor que a previsão dos economistas, que era de uma queda de 0,3%. Nos Estados Unidos, teremos daqui a pouco, às 9h30 pelo horário de Brasília, os dados de venda no varejo em abril e os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Também nos Estados Unidos, a quinta-feira vai ser recheada de declarações públicas de membros do Fed, que certamente vão comentar aí os números de inflação acima do esperado, tanto no CPI como no PPI divulgados esta semana, no momento aí que cresce a aposta do mercado em uma possível alta de juros pelo Fed no ano que vem. Jeffrey Schmidt abre a fila de discurso às 11h15 da manhã, seguido pela Beth Harmack e pela Michelle Bowman às 2 da tarde. Depois temos John Williams às 6h45 da tarde e Michel Barr fecha a lista às 8 da noite. E ainda temos a temporada de balanços, né, que entra na reta final aqui no Brasil, com os resultados do Nubank, da Bradespar, do Marfrig, Cosan, Stone, CPFL Energia, Cirela e Grupo Pão de Açúcar. Isso só para citar os principais, porque a lista hoje está enorme, Débora. Pois é. Theo, meu querido, muito obrigada então pela participação sempre, pela parceria de sempre. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.